meu amigo Ricardo Salcedo. A paz do Senhor Jesus. Terminando de gente aqui. Vai ser Paz civilado, do né? Senhor, como é que você está? Rapaz, tudo bem, graças a Deus, em bênção. Terminada já está aqui. Estou aqui Em fazendo bênção, chá. graças a Deus. E você, como está o Senhor, a sua família? Bem, graças a Deus, a esposa já está aqui também. A paz do Senhor. Ah, que bom. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Minha esposa também está aqui, só que ela está ocupada com um neném, nosso filho, né? Vamos nos achegar aqui. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor por nos dar essa honra. Vai chegar mais perto. Amém. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Creio que vai ser uma live bastante frutífera para a glória de Deus. E acredito que breve, muito em breve, o seu livro estará aqui, também aqui atrás. Eita, em nome de Jesus. Será um prazer, uma honra compartilhar aí com o senhor com esse paraíso de conhecimento que está lá atrás. Já vi aquele peixinho lá, aquele comentário, peixinho famoso, que é muito bom, que está bem atrás do senhor. É o famoso comentário esperança. É, o peixinho, é. Aqui é só um pouquinho, Mário. Tem bastante, porque olha lá. Pra É, cima eu tem mais duas percebi no culturas. início. A minha tá pequena ainda, estou iniciando os meus livros aí. E aí eu ainda não estou aqui nem na minha casa, estou na casa dos meus pais, que vim abordar, estudar um negócio com meu pai, uns projetos de missões, aí fica por aqui, já daqui a pouco eu vou. Se não mostrasse a minha biblioteca. Mas obrigado pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando com o senhor no seu canal, com as pessoas que lhe seguem, as pessoas que seguem também a gente, que sempre estão aqui, as pessoas que estão conectadas à hora. É uma honra estar aqui com o senhor falando sobre esse tema interessante para nós, né, que é dos estrangeiros também, e a questão missionária, que é as missões, que é um tema que eu tanto amo e tanto gosto de sempre estudar. E muito obrigado. Obrigado mesmo. E também vai ser uma honra estar lá com vocês, lá em São Sebastião, né? Em nome de Jesus. Que isso, imagina. Para a gente que é uma alegria receber o senhor aqui na nossa plataforma. E gostaria de pedir ao senhor que se apresentasse aos nossos amigos que nos acompanham, que estão ao vivo, bastante pessoas aqui já entrando. O senhor é natural da Venezuela, está aqui no Brasil a missões, enfim. Deixar para o senhor se Amém. apresentar. Amém. Para os que não me conhecem, os que estão entrando agora na live, os que vão entrar depois também, que vão ver esse vídeo, não sei se na live aqui, no Facebook, no YouTube, em qualquer outro lugar. Eu sou o missionário Ricardo Salcedo, venezuelano, não sou brasileiro. Por isso que meu português não é como o português do nosso amigo André, mas um dia eu vou chegar lá naquele nível. Aí eu cheguei aqui no ano 2017. E quando eu cheguei aqui naquele ano, março, no mês de março, início de 2017, agora em março eu vou fazer 5 anos no Brasil. E o ano passado só foi que chegou meus pais. Meu pai, que também ele é pastor, quando eu vim para cá, eu vim iniciando um trabalho e meu pai já estava dirigindo uma igreja lá na Venezuela. Apesar da crise, ele continuou lá trabalhando, até que formou, ficou alguém, acabou o tempo e ele está aqui comigo. E a gente está iniciando um novo trabalho fazendo missões por aqui mesmo, principalmente na parte dos interiores daqui do Nordeste, do chamado Sertão, o famoso Sertão, que são lugares bem conhecidos. Nós adotamos alguns campos missionários e arde essa chamada em nós, apesar de que a gente vem de fora. A gente procura sempre exatamente cumprir com aquela tarefa que Jesus falou em Mateus 24:14, que vai ser cumprida mesmo, que vai ser pregado o evangelho para todo mundo. Então, apesar de que eu sou novo, né? Eu vim aqui primeiro eu sozinho para o Brasil. Depois de um tempo, como eu falei, o ano passado chegou meu pai. O primeiro dia que eu cheguei aqui foi que eu conheci minha esposa, a Thalita, que é brasileira. Os que me seguem nas redes sociais conhecem ela e já têm visto. Fruto dessa bênção, dessa união que Deus nos deu aqui com a mesma visão missionária. Nasceu nosso filho, Rickson Emanuel, que já tem 5 meses. E graças a Deus, a bonita família que Deus me deu aqui tem ido comigo para qualquer lugar onde a gente vai para levar a palavra, para fazer missões e para ganhar almas para Jesus, para continuar cumprindo a nossa tarefa. Esse sou eu, tenho 29 anos, sou bem novo ainda, eu sei. Foi algo bem tremendo como foi a minha chamada, né?
não foi algo sobrenatural que aconteceu, eu não esperava, na realidade, é algo, quando eu vinha para cá, eu até pensava que eu era muito novo, eu acho que eu preciso me capacitar mais, eu falava com Deus, e os meus planos eram outros, né? Quando eu vim para cá no ano 2017, início, no mês de março, no mês de janeiro, eu tinha terminado a minha faculdade em Direito, eu ia fazer estágio. Eu não fiz estágio no Direito, eu fiz estágio no campo missionário aqui, quando eu vim para cá. Não fui nem exerci, não fiz nada. Terminei, apareceu a oportunidade de vir para cá, de trabalhar aqui na obra, e eu vim, não pensei duas vezes. E até hoje estamos aqui fazendo missões, indo principalmente para esses lugares carentes, como falei. E ultimamente, desde o final do ano passado, eu criei com meu pai uma associação, a Associação A Voz Hispânica, que é com o intuito de conscientizar as igrejas locais para que elas consigam dar apoio aos campos missionários. Quando eu sou convidado para pregar para alguma igreja, quando me levam, eu já fui para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para vários estados. Esse ano, agora esse mesmo mês que vem, eu acho que eu vou para o Rio Grande do Sul. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa igreja é perguntar para o pastor: vocês já enviaram algum missionário? Vocês têm parceria, contribuem e apoiam aqueles que já enviaram? Porque alguma coisa tem que fazer na igreja por missões. Aí a gente leva essas palestras e seminários para conscientizar a igreja local e falar: vocês precisam fazer missões. Não existe igreja tão pequena que fala que não possa fazer missões. Nem existe igreja tão grande que diga que eles estão ocupados demais com suas questões dentro do tempo. A tarefa principal é fazer missões, e isso que a gente faz, é isso que eu vivo, que minha família vive, meus pais, meus irmãos, minha esposa, e é isso que nós levamos, o que nos identifica como a família missionária que nós somos. Maravilha. Quero abrir aqui só um espaço para minha esposa que está louvando o hino de número 15 da harpa cristã. E em seguida, aí o senhor vai esmiuçar para a gente aí o tema que a gente quer abordar, missões dos estrangeiros, falar também do seu livro, e o senhor vai ter toda a Amém. liberdade. Quero passar para ele aqui para ele estar louvando. Amém. Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, o Senhor vai ter agora toda a liberdade de falar tudo aquilo que o Senhor preparou, que Deus colocou no seu coração, falar do seu livro, missões dos estrangeiros, enfim, estamos aqui para ouvir e aprender. E acredito que não somente eu, a minha esposa, os que estão acompanhando aqui em tempo real, como aqueles que hão de ver, porque as minhas lives ficam gravadas, depois eu baixo e coloco no canal do YouTube. A gente coloca lá no canal do YouTube. As pessoas que estão nos assistindo, nos procurem. André e Joelma Oficial, nos segue, deixa lá seu like. Enfim, os missionários Ricardo, o Salcedo. Com o senhor agora a palavra. Amém. Todos vocês que estão assistindo a live agora, eu estou muito grato por esse espaço, pelo convite aqui com meu amigo André, que ele está aqui com a gente e marcou essa live para nós falarmos um pouco exatamente sobre um tema bem interessante, que eu já inclusive escrevi um livro que ele está em produção, ele já está chegando. Um livro sobre as missões, algum desses povos minoritários daqui do Brasil. Recentemente o senhor fez uma live com o pastor Luciano Costa e alguma questão que ele falou exatamente sobre o que a maioria dos órgãos missionários transculturais daqui do Brasil eles falam. Existem vários povos minoritários no Brasil, os sertanejos, os quilombolas, os ribeirinhos, indígenas do Amazonas. Tem tantos grupos minoritários que têm sua própria cultura, sua própria língua e precisam ser alcançados. Então, entre esses grupos minoritários estão os estrangeiros, que é o tema dessa live de hoje que nós marcamos hoje aqui. As pessoas que estão assistindo a gente, que tenham qualquer pergunta, que tenham qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui nesse vídeo. Vou perguntar, deixar aí. Se eu não vejo, o meu amigo André ele vai ver e com certeza ele vai entrar em contato e responder, que a gente vai ficar muito grato em responder. E se é possível, comenta aqui embaixo de que lugar você está assistindo essa live. Seja agora, seja depois, quando ela fique salva. Comenta aqui embaixo em que lugar você está assistindo e o que você vai achar de tudo aquilo que vai ser abordado aqui sobre esse pequeno grupo minoritário que precisa ser evangelizado, que são exatamente os estrangeiros. Bom, gente, e meu amigo André, eu já vi muitos livros, tem muitos livros no mercado editorial brasileiro que fala sobre missões com sertanejos. Eu tenho um livro de Ronaldo Lidório que fala sobre as missões com os quilombolas, missões sem africanos, missões com ribeirinhos. Eu já vi muitos desses livros. Missões no Amazonas, experiência do missionário na selva amazônica. Eu já vi muitos livros desse tipo de segmento de povos minoritários. Agora, poucos abordam um pouco sobre o que está acontecendo hoje na atualidade. Aquele fenômeno da migração que está acontecendo em todo o mundo. E é exatamente disso que falo no meu livro, que eu quero falar um pouco com vocês aqui, que estão assistindo essa live, com o meu amigo André, que me chamou aqui. Esse grupo minoritário, que são os estrangeiros, é algo que está fortemente acontecendo nos dias de hoje. Isso já acontecia anteriormente, e eu posso comprovar isso com a Bíblia. Eu não vou ler um texto aqui especificamente, porque são muitos
Eu simplesmente quero relembrar alguma coisa com vocês, porque eu não quero perder a atenção das pessoas que estão assistindo essa live e talvez que ela pare e pegue a Bíblia. Eu quero que você veja, você pode ler depois. Desde a época do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo número 12, versículo 1, nós vemos um cara que Deus chama para ele sair da sua terra e da sua parentela. No momento que Deus chama para ele sair da sua terra, Deus estava querendo que aquele homem chamado Abraão se convertisse ou virasse um estrangeiro. Ele ia andar por terras que não era a terra dele. Então, praticamente, a primeira chamada específica que nós vemos, que Deus chama alguém para um propósito com aquele enfoque missionário, depois de Gênesis 3,15, falando da semente, que é de Abraão, porque através de Abraão iam ser abençoadas todas as nações do mundo. Ele diz, através de tua semente serão abençoadas todas as nações. E esse cara que Deus chama para ele ser um estrangeiro. Que curioso isso, né? Eu estava vendo isso nesse dia, lendo a minha Bíblia, analisando. Deus chama Abraão para ser um estrangeiro. Deus promete sonhos a José, os quais iam se cumprir num estrangeiro, fora onde ele estava. E Deus permitiu que os irmãos dele vendessem José para ele ir para longe. E os sonhos e propósitos de Deus se cumpriram em outra terra. Ele foi estrangeiro na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus foi com ele. Que nós vemos algumas outras passagens, inúmeras vezes, depois que José cumpriu os sonhos, que Deus abençoou ele, o povo de Israel foi para Egito e foi morar como estrangeiro. A questão de que veio outro rei, no livro de Êxodo, no primeiro capítulo, se levanta, e ele se esquece do antigo rei, que era José, e ele começa a oprimir o povo de Israel, porque eles são estrangeiros e estavam crescendo mais do que os nativos. Isso é outra coisa. Mas eles eram estrangeiros lá, e depois quando Deus escuta o clamor do povo, que Deus chama Moisés, e Moisés ainda foi para o deserto, ele se preparou em outra terra, estrangeiro também, se preparou lá no deserto, que Deus fala com ele na sarça, e lá é que Deus chama ele para eles tirar o povo de lá, e eles começam a peregrinar na terra prometida, melhor, no deserto, para chegar na terra prometida. Então o povo de Israel sempre foi um povo com movimento. Desde os tempos bíblicos, nós sempre vamos ver gente se locomovendo, indo de um lado para o outro. Deus, quando vê que Elias profetiza que não vai chover mais, Deus fala, sai dessa cidade e vai para um lugar onde tem um ribeiro. Quando termina a água de lá, Deus manda ele se mover de novo e ir para outro lugar, onde tinha uma viúva que nem conhecia ele, que essa viúva ia dar de comer dele. Uma viúva que acolheu um estrangeiro que ela nem sabia que era profeta e que fez abençoar a vida dela. Um estrangeiro foi o que abençoou a vida da viúva que estava lá, que somente tinha um bolo para comer e para comer com o filho e morrer. Então, muitas vezes, esses estrangeiros que estão chegando de longe são como esse profeta, que a gente não sabe quem são, mas que às vezes Deus está trazendo para abençoar nossa igreja local, para abençoar nossa vida. E eu sou uma testemunha disso. Eu vim de longe, eu estou aqui. Eu posso falar isso com propriedade com a minha vida. Porque eu vejo que está na Bíblia parecido com o meu. Deus me chama de longe para isso. E Deus faz exatamente a mesma coisa. É muito interessante ver esse enfoque. O que eu estou querendo é que você que está assistindo a live, que vai assistir depois, e meu amigo André, que vocês comecem a tentar ver todo o período bíblico com aquelas lentes de estrangeiro. Olhe comigo com essas lentes que eu tento passar através do livro que eu escrevi também, que eu estou dando um breve resumo aí. Deus continua chamando, e várias vezes, inclusive nos textos de Êxodo, no Pentateuco, logo nos profetas, Deus sempre vai relembrar para o povo, Deuteronômio, Êxodo, Número, tem inúmeros versículos, que eu não vou numerar porque são vários, onde Deus fala repetidamente para o povo de Israel, o estrangeiro que chegar de vocês, recebam ele com amor, acolhem ele, deem comida, e ele vai ter o mesmo direito. Esses textos eu coloco lá bem direitinho, descrito lá no meu livro. Diz, esse estrangeiro você vai dar o mesmo direito que tem um nativo. Por quê? Porque eu quero que vocês se lembrem que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. E eu guardei vocês e tirei vocês de lá. Isso foi Deus que estava falando para o povo de Israel. E tem muitos textos que falam a mesma frase. Eu encontrei num estudo que eu fiz quando eu estava escrevendo o livro. E se Deus falou isso inúmeras vezes, não foi por casualidade. Nem foi simplesmente por qualquer coisa. Foi porque Deus estava querendo dar um enfoque para eles. Nós continuamos vendo tudo, o Antigo Testamento, sempre na lei de Moisés, Deus falava isso. Recebam um estrangeiro como se fosse um nativo, ele vai ter o mesmo direito. Ele vai ter parte também na herança, assim como o outro. O único povo que não tinha herança era os levitas, né? A gente lembra, no livro de Levi, que Deus falou, eu vou ser a herança deles. A parte deles vou ser eu vou pertencer para eles. Mas o resto, até o estrangeiro, ia ter parte também. No livro de Ruth, se a gente ler, Ruth foi uma estrangeira que foi para o povo de Israel. E ela casou com um cara que é de Israel, que é Boaz,
E é curioso, eu estava estudando um pouco o livro de Ruth, e se você perceber, aquela sogra dele, que os filhos morreram e Ruth já não tinha marido, né? Mas ela disse, não, eu vou com vocês. As outras duas voltaram para a terra de Moab, mas Ruth disse, não, eu vou ficar com vocês. O seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo. E ela foi para lá, para Israel de novo, voltou. Quando ela volta, aquela que parecia Noemi, que era como não vamos dizer ex, porque o filho morreu, né? Agora ela tinha como filha, mas era a nora dela. Ela manda, vai lá pegar trigo do que vai caindo das pessoas que estão colhendo. Eu fui fazer um estudo sobre isso e eu percebi algo que Deus falou no livro de Deuteronômios, onde ele disse, ele estabeleceu isso que acontecia em Ruth. As pessoas que iam colhendo trigo naquela época de colheita, eles deixavam cair uma parte obrigatoriamente. Você pode ler isso no Deuteronômio, você que está assistindo. E Deus mandou para o povo, deixe cair uma parte do que você colher, a parte do dízimo que você tem que dar para os levitas, você vai deixar cair uma parte, que isso vai ser para quem? Para os 3 tipos de pessoas que são mais vulneráveis da sociedade. Deus estava falando isso para o povo de Israel, ensinando a eles. Vocês vão deixar cair uma parte do que vocês escolhem para esses 3 tipos de pessoas. Quem? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Esses 3 tipos de pessoas, o órfão não tem pai que mantenha ele. A viúva, quando morria, não podia trabalhar porque era mulher. Por isso que aquela viúva de Naim ficou mal, porque o filho era que mantinha ela. O marido já tinha morto. Quando morre o filho, acabou-se toda a esperança. Vai morrer de fome. E o estrangeiro é porque ele está chegando numa terra aqui nova. Ele não tem nada. Então, esses 3 tipos de grupos de pessoas, Deus fala para eles deixarem colher. Por isso é que quando a Noemi manda a Ruth para ela ir pegar o que ia caindo da colheita, daquele terreno, daquela plantação que era de Boaz, do cara que é boss, os que trabalhavam com ele, ela disse, vai e pega o que colheu lá, porque Deus estabeleceu que eles tinham que deixar cair. E efetivamente eles deixavam cair. E o Ruth que fazia? Ia lá, pegava uma parte e levava para comer com sua sogra. E isso era estabelecido porque Ruth era o quê? Era uma estrangeira. E Ruth entrou na linhagem de Davi. Ruth não foi a avó de Davi, ela entrou na linhagem de Jesus. Então, na própria linhagem, genealogia de Jesus, entrou uma estrangeira. Meu irmão, minha irmã, e Deus não fez isso por casualidade, não. Tem alguma importância, Deus tem algum amor especial pelo estrangeiro e entra até na Bíblia isso. Nós podemos ver isso em todo lugar. Deus fala, inclusive, na própria palavra de Deus, na lei de Moisés, naquelas leis completas, ele chega a dizer, vocês têm que dar o pão para eles. Eu dou o pão para o estrangeiro, eu amo. Quando Deus criou, agora me lembro, quando o Salomão, filho de Davi, ele construiu o templo que desce a glória, que o sacerdote não conseguia ficar em pé, segundo Crônicas capítulo 7, quando Deus fala e diz, essa será a minha casa, a minha presença estará aqui, Deus fala para ele, eu ouvirei a oração do estrangeiro que chegar aqui. Ou seja, Deus estava falando para Salomão, o estrangeiro que vem de longe entrar nessa casa para falar comigo, eu vou ouvir ele. Gente, os estrangeiros que chegam na nossa igreja hoje, que não falam a nossa língua aqui no Brasil, Deus escuta, a gente não entende, e a gente não sabe nem sabe como ajudar, mas Deus escuta eles. Deus entende eles. Deus responde a oração do estrangeiro. Deus não falava isso por casualidade, não. O próprio Deus repete a mesma coisa em Miqueias, Deus repete a mesma coisa em Zacarias, em Malaquias. Deus diz várias vezes, em vários textos, além de mandar ao povo acolher e abraçar o estrangeiro, Deus fala inúmeras vezes que eu encontrei esse texto que diz, não oprimais o estrangeiro, não humilheis o estrangeiro por causa de que ele não é da sua terra. Por quê? Porque vocês precisam se lembrar que vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e eu guardei vocês lá e eu tirei vocês de lá. Deus sempre lembrava isso a eles. Lembrem que você foi estrangeiro lá, então você tem que acolher, tem que dar pão, tem que deixar cair uma parte da colheita para eles comerem. Eles vão ter o mesmo direito e não humilheis nem deis opressão para eles. Porque eu amo eles, eu escuto a oração deles e eu alimento os estrangeiros, eu cuido deles. Deus em toda a Bíblia sempre falou exatamente sobre isso. E se nós passamos já para o Novo Testamento, você que está seguindo a gente e está tendo uma ideia melhor, por isso que eu não estou lendo exatamente a Bíblia, porque são muitas coisas que eu quero falar e a gente vai perder muito tempo. Uma curiosidade que eu sempre via no Novo Testamento é que Jesus sempre, gente, na maioria das histórias, das parábolas que ele contava quando tentava ensinar alguém, eu não sei porque ele sempre colocava, muitas vezes como personagem principal, até de destaque, um estrangeiro. Você já parou para pensar isso? A parábola do bom samaritano.
O samaritano era um cara que não era de Judá. E era um samaritano, era desprezado pelos judeus, porque ele no Antigo Testamento tinha se misturado com outras terras. E por isso que Jesus, quando fala com a samaritana olha para ele e diz: como que tu fala comigo se tu és judeu? Judeu e samaritano não se falam? Eu sou um estrangeiro, eu sou longe, você me despreza. Você tem que ter ódio por mim. E Jesus quebra aquele costume e diz: não, eu amo o estrangeiro. Se você souber quem está falando contigo, você pediria que ele te desse de água da vida e você nunca mais ia ter sede nem ia precisar tomar aqui. E ele diz: onde está essa? Deus está falando com Jesus, está falando com um estrangeiro. E os discípulos de longe olhando: meu Deus, primeiro, quebrando o costume de falar com uma mulher sozinha. O homem não falava com mulher sozinha. E segundo, falando com o estrangeiro que lá de Samaria, do outro lado, aquela terra que se misturou, que não é daqui. E Jesus, até nas suas parábolas, usou a parábola do bom samaritano, onde ele diz que um levita não ajudou, um sacerdote passou, um cara que estava tudo massacrado por causa de... tudo golpeado, bateram ele, está cheio de sangue, caído no chão, por causa de um cara que tentou assaltar ele, tudo espancado. E a única pessoa que ajudou, Jesus colocou um estrangeiro. Por que Jesus fez isso? Os judeus tinham raiva do pessoal daquele lado. O Samaria era uma cidade vizinha de Judá. E Jesus colocou um samaritano principal. Por quê? Gente, Jesus queria transmitir algo para eles. Ele amava o estrangeiro. Jesus amava. Depois, mais na frente, Jesus conta uma história de 10 homens leprosos. Ou melhor, conta a parte dos 10 homens leprosos. Deus faz um milagre para 10. Para 10 homens leprosos. E você conhece a história. Apenas um voltou para agradecer. E quando volta, Jesus, quando olha, ele nem se impressiona com que só ele agradeceu. Jesus faz ênfase de deixar registrado na Bíblia. Ninguém veio agradecer senão este estrangeiro. Jesus fala, está lá, você pode ler. Jesus disse na parábola, ninguém veio agradecer senão apenas este estrangeiro aqui, ou esse samaritano. Jesus sempre fez incapaz de colocar isso, gente. E deve ser por algo. Deve ser por alguma coisa. A questão do estrangeiro. Mais na frente, no livro de Atos, se a gente entrar depois dos evangelhos, além disso, Jesus mesmo chamava as pessoas para abandonarem tudo que estavam fazendo. E no livro de Atos, quando começa, Jesus fala, você tem que ir para longe. A igreja começou a fazer trabalhos como? Começou a perseguição depois da morte de Estevão, capítulo de número 3 e 4. O que foi que aconteceu? A igreja teve que sair fugindo. Começou a perseguição e por causa de ser perseguidos, eles começaram a ir para outros lugares e onde chegavam eles pregavam. E assim foi que fundou e nasceu a igreja de Antioquia. Ou seja, as pessoas saíram de Jerusalém fugindo por causa da perseguição e eles tiveram que fazer o quê? Virar estrangeiros e ao mesmo tempo missionários para pregar no lugar onde iam. Em qualquer lugar da Bíblia que você encontrar, você vai ver exatamente isso. Tem inúmeros textos na Bíblia. Paulo, quando fala que a gente tem que saber hospedar as pessoas, tem que ser hospitaleiro, espírito de hospitalidade, numa das suas cartas, ele diz exatamente sobre isso. A palavra no original que eu estava pesquisando, desse hospitaleiro, está falando de acolher aqueles que vêm de outro lugar, os estrangeiros. Pedro estava falando dos estrangeiros. Na segunda carta de João, se não me fala a memória, João fala algo tremendo, que ele só tem versículos, um capítulo só, não tem mais capítulos. Ele fala algo tremendo e ele elogia ao cara que está dirigindo uma igreja, não me lembro, a igreja que ele manda a carta, que ele diz, eu admiro você porque você recebe com hospitalidade aqueles que você desconhece. A minha versão em espanhol, que eu estava lendo, o João elogia o cara que está dirigindo a igreja, que ele envia a carta, diz, eu fico alegre e muito alegre porque você recebe lá na igreja, na sua casa, aquele que vem de longe, aquele estrangeiro que você não conhece. João diz, na minha versão em espanhol, disse exatamente isso. Então, gente, em toda a Bíblia, nós vamos ver exatamente essa questão do estrangeiro. Deus, o estrangeiro, a lei, o estrangeiro. Sempre colocou ênfase. Sempre Deus colocava no meio. E é de muita relevância, porque naquele tempo acontecia. E hoje ainda mais. Com a migração que está acontecendo no mundo, em tantos lugares tem estrangeiros. Em São Paulo, eu fiquei sabendo que tem uma igreja. Primeira igreja batista do Brás, se não me fala a memória. Ela plantou uma igreja lá no Brás, de nativos da língua espanhola. O dirigente da congregação é venezuelano. E quem congrega lá? Bolivianos, peruanos, venezuelanos e colombianos. Todo mundo fala espanhol. A direção do culto é em espanhol, canta em espanhol. Por quê? Porque eles sabem que tem estrangeiros que precisam ouvir o evangelho. Então, ouvindo a Bíblia, nós precisamos acordar um pouquinho que tem esses povos minoritários
que estão precisando de nós. É isso que eu falo no livro que eu vou lançar em breve. Eles precisam de nós. Eu estou tentando acordar a igreja. Gente, tem estrangeiro que estão por perto, que não necessariamente eles têm que chegar na igreja e se adaptar a tudo. Um estrangeiro não vai conseguir se adaptar a tudo. Eu sou testemunha disso. O estrangeiro tem 100%. Do 100%, a metade desse 100%, ele se adapta. E a outra metade não. 50% da pessoa se adapta a um lugar. Quando a gente chega num outro país, a gente entende isso. E eu entendo por isso. Mas precisamos entender que eles são um povo, como eu falo no livro. Eles são um campo missionário que está vindo até nós. Para a gente não ter excusa de dizer, a gente não fez missões porque a gente não tinha condição de ir tão longe. E lá em cima Deus vai te dizer, mas você não precisava ir tão longe. Eu trouxe para o teu quintal, eu trouxe aqui pertinho, você estava vendo aí, você fez o quê? Você pensa, não, esse é um cara que fala diferente, com um sotaque diferente, ele é um refugiado. Ele tá... Gente, ele não é refugiado, no estrangeiro apenas. É um campo missionário que Deus está trazendo para cá. Só que se você não tem a visão missionária, você não vai ver assim. Se a tua visão é apenas sociológica, você vai ver o quê? Ele é um estrangeiro, ele é um refugiado, um cara que tem um sotaque diferente, que está procurando uma nova oportunidade de crescer aqui, porque o país dele tá ruim. Mas se você tiver a visão missionária, você vai dizer, esse aí é uma pessoa que precisa de Jesus. É um campo missionário que está pertinho. A gente não sabe se ganhando ele aqui prospera, vai voltar para sua terra, e o que você formou foi um estrangeiro que vai vencer a terra. E quem foi que começou isso? Aquele que evangelizou no país estrangeiro. Então, gente, precisamos acordar para isso. É isso que eu tento fazer no meu livro. Acordar a igreja. Gente, olha o estrangeiro que está perto de você. Eu sei o que ele passa, eu entendo qual é o processo dele, porque eu sou estrangeiro, eu já passei. E eu estou aqui. E também entendo do outro lado, porque eu também estou tentando ganhar os outros estrangeiros que estão por aqui, junto com a minha família. É por isso que, na realidade, tudo que eu vejo na Bíblia, eu sempre saco o enfoque das missões com os estrangeiros. Eu vejo de Gênesis e Apocalipse exatamente isso mesmo. O senhor falou algo interessante aí que eu já ia pedir o senhor para abordar um pouquinho esse assunto, Sim, porque os estrangeiros vindo até nós é uma oportunidade da gente falar de Jesus, porque boa parte deles não conhecem, não sabem, às vezes chegaram aqui por uma razão ou por outra, se deparam então com alguém que vai falar de Jesus, ele é evangelizado, ele se converte, e é mais do que uma alma que a gente levou para o Senhor. Essa pessoa ela pode voltar para o seu país e levar para lá justamente aquilo aquilo que que não você tem plantou ninguém lá. nele. Exatamente. Ele vai levar para lá de volta na sua bagagem aquilo que não tem ninguém lá para fazer. Então, é mais do que o amor ao próximo, acolhê-los aqui, é investir em alguém que pode fazer um grande diferencial nas suas terras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse assunto. Sim, é bem interessante isso, porque tudo tem uma conexão, como eu falei. Você ganha um estrangeiro. Não é um processo fácil, porque muitas vezes ele está recém-chegado, ele está passando por um processo de choque cultural, que a gente precisa entender ele. Ele precisa aprender a língua daqui onde a gente está, mas também precisa entender e se sentir bem com aquilo que ele está trazendo na sua bagagem, a sua cultura, a sua língua. Gente, nesses dias, a gente fez o culto em espanhol aqui numa igreja, e é onde a gente está, e a gente chamou os estrangeiros. Foi a coisa mais linda. A igreja nunca tinha feito o culto em espanhol. O culto foi totalmente em espanhol. Tiveram alguns brasileiros que foram lá por curiosidade para ver, para cultuar a Deus e para ouvir as músicas, mas tudo foi em espanhol. Teve gente estrangeira que ficou chorando. Teve estrangeiro que se emocionou. Por quê? Porque ele estava ouvindo louvores na sua língua. Atos capítulo de número 2. O Espírito Santo desce. Todo mundo começa a falar na língua daqueles que estão ao redor por aí. Dos estrangeiros que estavam vindo de longe para a festa do Pentecostes. Olha, já desde o momento onde nasce a missão prática, que naquela descida do Espírito Santo, Deus já mostra que tem um negócio com estrangeiros. As línguas que o Espírito Santo começa a falar são as verdades de Deus na língua daqueles que estavam ao lado na festa de Pentecostes. E por que foi que eles se impressionam e se convertem? Gente, eles começam a ouvir na sua própria língua a verdade de Deus. Você não imagina o impacto que tem na vida de um estrangeiro. Se ele foi para a tua igreja, a igreja que você pastoreia, dirige, ou que você faz parte, se você levar um estrangeiro e de repente no culto está tudo em português, e de repente você coloca algum estrangeiro que você já ganhou, você coloca ele para ele cantar uma música do seu país. Mesmo que não seja culto de missões. Quando ele canta uma música em espanhol do país dele, em espanhol, um exemplo.
Gente, as pessoas que estão lá sentado, que ele começa a ouvir em espanhol, eles se conectam diretamente com o país deles. E isso causa um impacto tão grande deles, que eles, meu Deus, já tá na minha língua, eu vou lá de novo. Porque esse povo entende. Esse é o Deus que eu servia lá no que fala a minha língua. Você não imagina. Eu entendo porque eu também sou assim. Eu tô caminhando na rua. Eu sou da Venezuela. E eu vejo alguém que tem a camisa e diz Venezuela. Nesse dia eu ia caminhando, eu tinha a camisa da seleção do meu país, lá pelo centro da cidade, eu estava caminhando. E de longe um cara viu, e ele era de lá da Venezuela também, só que eu não sabia. De longe ele gritou, Venezuela! Quando ele gritou, eu virei, porque eu sabia que era comigo, eu tinha a camisa da Venezuela. Quando vira, eu fico olhando para ver quem, e eu vejo o cara que está olhando para mim. E quando eu vi ele fala de novo, Venezuela? Quando me disse Venezuela, a gente sabia. E aí ele foi, tu é da Venezuela, eu também. Ele me abraçou, ele disse, você é meu irmão. A gente nunca se viu na vida. Ele de outro país, do outro lado do país, mas ele me viu como um venezuelano. Por quê? Porque eu tinha uma camisa que se identificava com ele. Agora, isso acontece quando você vê que alguém vai para uma igreja e escuta um louvor. Se você tá sentado num parque, tá lendo a Bíblia, aí de repente você no seu celular coloca em alta voz uma música em espanhol. Se tiver estrangeiro por perto, ele vai chegar até você tá. Você chama a atenção dele. E através disso você pode ganhar ele. Isso é uma estratégia. Aí depois que você ganha, que eu sei que não é fácil, depois que você ganha e consegue, e ele vê, e ele entende, ele é pastoreado, ele é dirigido, ele começa a ser discipulado. Talvez se ele fique de maneira permanente, cresça como obreiro, igual ele vai crescer. Mas se ele não crescer, ele talvez teve que voltar no seu país porque melhorou. Quando ele voltar, ele vai levar tudo aquilo que você ensinou. Ele vai levar esse Jesus na bagagem. E talvez ele vai para lá e quando ele chegar lá, ele vai chegar como pastor. Que sei eu, quem sabe a gente? Deus é quem sabe. Mas se ele chega a ser pastor e vai para lá como missionário nativo para o país dele, talvez financiado pela igreja que ganhou ele aqui, quem sabe? E quando chegar lá e vai uma congregação, 2 e 3, vai uma obra linda, uma colheita grande. Isso foi por quê? Porque teve uma igreja que se atreveu a evangelizar, teve a ousadia de evangelizar estrangeiro, mesmo sem entender ele, ajudar ele, ensinar ele, discipular ele, dedicar tempo a ele, porque não é a mesma coisa você pregar para um estrangeiro do que pregar e discipular um brasileiro. Pregar e discipular um brasileiro é muito fácil. Pregar e discipular um estrangeiro é 30 vezes mais difícil do que você faz com um brasileiro. Mas não é impossível. E vale a pena exatamente pelo retorno depois. Porque quando ele chega lá, quando você vê, sei lá, o cara cresceu mais do que o mestre. É pastor agora, é missionário. E lá no país onde ele voltou, sei lá, ele influenciou e fundou 10 congregações. Gente, isso é fruto do trabalho, do pequeno trabalho inicial que fez uma igreja aqui em ganhar ele para Jesus. Agora, se a igreja não ganha ele para cá e deixa para lá e continua com o brasileiro, porque somente aqui tem brasileiro, estrangeiro, ele está aqui para trabalhar. A gente vai focar com o brasileiro. Se não ganhar ele, não fazer nada, quando ele voltar, ele vai levar o quê? Não vai levar nada. E Deus vai cobrar de quem? Da gente. Da gente que está perto. O sacerdote passou de lado e não fez nada com o cara que estava lá espancado na história, na parábola de Jesus. Tu acha que Deus não vai cobrar dele? O levita que passou de lado, ele estava muito ocupado com a música, com negócios, o serviço. Tu acha que Deus vai cobrar dele? Agora, o estrangeiro que passou do lado foi quem ajudou. Deus vai cobrar quando vê alguém que está perto. E a gente faz o quê? Eu sei que a gente não vai abraçar tudo, mas temos que fazer a nossa parte. Se Deus mandou o estrangeiro e está aqui no nosso quintal, está morando aqui pertinho, gente, uma grande oportunidade. Eu olho como um campo missionário. O que eu tento fazer no meu livro é abrir a visão exatamente sobre isso. É um campo missionário que está pertinho. E você pode ver, salvar ele, ajudar ele para Jesus, para que ele faça um retorno. E você, sem saber, você não vai precisar nem enviar, nem ir lá para o estrangeiro, porque ele mesmo vai. Ele tem onde chegar, ele não tem que fazer tanta papelada, não tem que ter muita burocracia. Você não imagina o trabalhão que você vai economizar com isso. Agora é preciso ter visão missionária para conseguir enxergar exatamente isso. A persistência, né? É uma oportunidade para a gente fazer missão transcultural sem sair da nossa terra, sem sair do nosso... É por isso que no livro que eu escrevi eu coloquei esse título. Quando o campo missionário vem até nós, fazendo missões transculturais sem cruzar a fronteira, porque está aqui. Você não precisa tirar passaporte, não precisa ir até o outro lado, ter aquele gasto, ter aquela adaptação, passar pelo choque. Não, ele está aqui perto. Abraça quem está perto. É exatamente isso. Se a gente aprender a aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede, a gente consegue fazer um grande diferencial no reino. O dia que eu estava fazendo a transmissão com o pastor Luciano,
acredito que o senhor acompanhou. Eu não me Sim, eu recordo, acompanhei. mas eu não me recordo. Ele sabe exatamente o número de pessoas estrangeiras que residem aqui na cidade onde a gente mora aqui, que é São Sebastião, Distrito Federal, aqui em Brasília. Mas é coisa de 2.000 pessoas. Então, assim, a gente vê um grande campo. Um grande campo. Isso só aí. Isso é só aí. Só aqui. Só aqui em São Sebastião, que acredito que está hoje com mais de 100.000 habitantes. Então, a gente vê, tem um grande número aqui também de indígenas. Então, assim, é um grande campo vasto. Está faltando pessoas que tenham a Com coragem certeza. de... E dentro desse assunto que a gente abordou, a gente consegue enviar daqui para outros países a semente no coração Com daqueles que certeza. são. Então, assim, é um assunto E esses muito viram interessante. missionários nativos. Eu acredito que essa live ela vai despertar muita gente. Esse vídeo vai despertar Em nome muita de gente. Jesus, é o que eu espero. É o que eu espero. Porque é mais do que a gente simplesmente acolher o estrangeiro. É mais do que isso. Vai muito além. Vamos ousar dizer que é o princípio de grandes obras. Com certeza. Isso. Tem um exemplo claro que eu queria compartilhar com vocês. Eu menciono isso no meu livro, que para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois. Daqui meu pai, pastor Richard, pastor Luciano Costa, grande homem de Deus, minha esposa também está ali, comentou aí. Eles estão aqui assistindo. Um negócio que eu esteve pesquisando quando eu estava escrevendo meu livro era exatamente que um dos países que conseguiu enxergar isso e estão com esse trabalho com estrangeiros são os Estados Unidos. Muitas vezes a gente se pergunta por que um país que é tão próspero, por que todo mundo quer morar para lá? O que eles têm? Por que a economia deles é tão forte? Porque só é Deus quem abençoa isso. Por que Deus abençoa tanto essa nação? Apesar de que a constituição dele é baseada na Bíblia, apesar de que em toda a corte lá dos Estados Unidos, na maioria das cortes dos estados e condados, a pessoa que vai para um juízo, para uma audiência preliminar, em um juízo, diante do juiz ele tem que colocar a mão na Bíblia para dizer que vai falar a verdade, porque eles pensam, apesar de que aqueles que não são crentes, eles pensam que a Bíblia tem alguma questão divina que é muito valiosa e por isso tem reverência a isso. Apesar de tudo isso, o que a igreja faz? Eu fiquei impressionado, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem lá igreja de nativos daqui da Latinoamérica. Tem igreja de porto-riquenho, tem igreja lá de um pastor agora aqui da Argentina, Dante Hebel. Ele fundou uma igreja River Place, e ele fundou a igreja lá nos Estados Unidos. O próprio pastor Valadão, ele tem uma igreja de Lagoinha, lá em Orlando, e se você assistir os cultos dele, é tudo em português. E os cultos de Dante Hebel, o cara que é argentino, você assistir River Place, que é o lugar, e você assistir no YouTube, os cultos dele são em espanhol. E dizer, ele faz um culto lá como se ele estivesse fazendo no seu país, lá na Argentina, e como se o pastor de Lagoinha estivesse fazendo culto aqui no Belo Horizonte. Mas não, gente, é lá, nos Estados Unidos. E lá você fala inglês, lá não se fala português nem espanhol. Agora, como é que esses caras vão fazer isso? Uma loucura, gente. Como é que o pastor André Valadão vai fundar uma igreja lá em português? E um cara da Argentina vai fundar uma igreja em espanhol lá. Eu fui pesquisar isso. Como é que pode? E quando eu vi, claro, porque eles acolhem só os estrangeiros. Essas igrejas, quem frequenta. E quando eles chegaram, foram evangelizados pelo pastor de lá e eles conseguiram aceitar Jesus e congregar lá. Igual que aconteceu também com outro pastor da Argentina, que ele acolhe quem? Ele acolhe os estrangeiros. Um pastor argentino, um pastor de Colômbia, foi para lá, fundou uma igreja também em espanhol. E eu perguntava, como é que eles vão fazer? E os nativos, ninguém vai, quase ninguém vai dos Estados Unidos. Os norte-americanos que vão para lá, eles vão quando sabem falar espanhol. Mas tem os cultos todos são em espanhol. Essas são igrejas fundadas por nativos. Gente, isso é uma estratégia tremenda. E sem falar ainda das igrejas nativas de Norte-América, de norte-americanos, John Stott e há tantos outros que a gente conhece lá dos Estados Unidos que fundaram igrejas. E a maioria deles fazem 3 e 4 cultos no domingo. Por que eles fazem isso? Claro, porque eles fazem 3, 4 cultos o quê? Eles fazem um culto em inglês para os norte-americanos. Eles fazem um culto em espanhol, um culto em português, um culto em africano e um culto em italiano.
para atender os estrangeiros que estão chegando. Cada um tem um culto no seu idioma. Gente, isso é uma visão que eles pegaram para ali ganhar os estrangeiros que estão lá, que tem tantos. E aqui é preciso que a gente tenha essa visão também e comece a ganhar esses estrangeiros que estão chegando aqui por perto. Maravilha. Bastante interessante. Quando o senhor lançar o seu livro, vamos fazer uma transmissão para o senhor estar apresentando aqui o seu trabalho. Como? Desculpa. Também vou estar fazendo a minha transmissão, tá aqui divulgando, porque esse tema ele é bastante interessante. Bastante interessante, vale a pena ter uma autoanálise por cada pessoa que está assistindo, por mim. Isso. Então, foi de Deus essa live, foi de Deus. Em nome de Jesus. Sim. Pronto para falar do meu livro, né? Respeito a ele, eu vou lançar ainda o mês que vem, se Deus quiser, ele vai chegar. E o livro, basicamente, eu falo com mais detalhes tudo isso que eu estou abordando aqui. O que eu quero eu me preocupo muito com os estrangeiros, esse povo. Eu conheço o pastor Luciano Costa, outros pastores que são do interior do Rio Grande do Norte, que eles são preocupados com o povo deles, né? Os sertanejos, o pessoal do Amazonas é preocupado com os povos de lá, a maioria daqueles estrangeiros que estão lá, melhor, os indígenas e tudo que estão lá. Aí eu me preocupo com os estrangeiros que estão no meu país. E eu abordo isso no meu livro, um pouco mais profundo, algo melhor. Então, ele vai, quando estiver disponível, todas as pessoas que conhecem podem me seguir nas redes sociais, podem comentar aqui embaixo como que eu faço para ter o livro, ou qual é a rede social que eu posso seguir, que eu vou estar postando tudo. E quando estiver disponível, quem estiver interessado, eu recomendo que compre, não porque eu sou escritor, senão porque tem poucos livros que abordam sobre isso, e com certeza, o que eu espero é que esse livro acorde muita gente. Porque eu espero que depois de um tempo eu veja estrangeiros salvo por aí falando, poxa, esse livro aqui me ajudou muito. E eu passei essa visão que Deus me deu. Porque eu sinto isso porque eu sou estrangeiro, eu entendo eles. E eu também sou missionário e faço missões com eles. Então eu entendo os dois lados e eu explico exatamente isso no livro. Maravilha, a gente vai fazer uma live depois aí apresentando o seu livro. Amém. Missionário Ricardo, eu quero agradecer ao senhor por nos atender. Amém. O agradecido sou eu. Eu acredito que virá futuras lives. Sim, com certeza. Para mim foi uma alegria, pela primeira vez eu faço uma transmissão com uma pessoa que não é da nossa terra. Então, para mim foi uma alegria, ficou marcado minha primeira live com um estrangeiro. Então, assim, gratificante. Grato mesmo, de coração. Que Jesus possa abençoar, recompensar. E nós estamos aqui para poder acolher os seus projetos também. A gente está aqui para acolher. Se foi Deus que lhe deu, cabe a nós, como servos, lhe ajudar nessa empreitada. Amém, meu amado. Amém. Muito obrigado também ao Senhor, né? Obrigado pelo convite, por ter chamado para a gente estar aqui nessa live. Para mim sempre uma honra, sempre que precisar da gente, para qualquer questão, qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Você já tem meu número, eu considero já meu amigo, essa visão missionária que o senhor também tem, o seu trabalho. Então sabe que estamos aqui à disposição para sempre o que precisar para trabalhar para o reino, e o sentido disso, trabalhar para o reino e conseguir ganhar alma para Jesus até ele voltar. Amém. É recíproco e grato mesmo por tudo. A gente se fala no WhatsApp, a live vai ficar gravada, vai ser baixada e postada no YouTube e acredito que alcançará muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Forte abraço, meu amigo. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Paz, até mais. É.